Sabe aquele momento em que o universo te dá a vingança mais doce que você poderia imaginar? Pois bem, deixa eu te contar o que aconteceu comigo 12 anos depois de ter sido destruída, humilhada e jogada no lixo como se eu não valesse nada. Meu nome é Amanda Silva e durante anos fui tratada como a pessoa mais incompetente que já pisou naquele escritório. Mas a mulher que me humilhou todos os dias, que ria da minha cara e dizia que eu jamais seria nada na vida, teve que engolir cada palavra quando me viu novamente. E pode acreditar, ela quase engasgou. Tudo começou quando eu tinha apenas 18 anos, recém-saída do ensino médio, cheia de sonhos e com aquela ingenuidade de quem acha que o mundo é justo. Consegui meu primeiro emprego em uma empresa de contabilidade, nada glamouroso, mas era um começo. Eu seria assistente administrativa e estava tão feliz que mal conseguia dormir na noite anterior ao primeiro dia. Me lembro de ter escolhido minha roupa com tanto cuidado, de ter passado horas ensaiando como me apresentaria. Eu queria causar uma boa impressão. Queria mostrar que, mesmo sem experiência, eu estava disposta a aprender e trabalhar duro. No primeiro dia, conheci ela, Mariana Fonseca, supervisora do departamento administrativo, 30 e poucos anos, sempre impecavelmente vestida, com aquele ar de superioridade que algumas pessoas carregam como se fosse um troféu. Ela me olhou de cima a baixo quando me apresentaram, e já deu para sentir aquele desprezo no olhar. Sabe quando você simplesmente sente que alguém já te julgou antes mesmo de você abrir a boca? Foi exatamente isso. Então você é a nova assistente, ela disse, sem nem ao menos estender a mão para cumprimentar. Vamos ver quanto tempo você dura. A última não aguentou nem 3 meses. Eu tentei sorrir, tentei ser simpática. Vou me esforçar ao máximo, pode ter certeza. Ela soltou uma risadinha seca. Esforço não é suficiente aqui, querida. Precisamos de competência. Mas enfim, vamos ver no que dá. Naquele momento, eu engoli o desconforto. Achei que ela estava apenas testando, que era o jeito dela. Que inocente eu fui. Aquilo era só o começo do inferno que se tornaria minha rotina pelos próximos anos. Os primeiros meses foram uma sequência interminável de humilhações sutis. Mariana nunca perdia a oportunidade de me diminuir na frente dos outros. Se eu cometia o menor erro, ela fazia questão de reunir todo mundo para apontar. Vejam só o que a Amanda fez agora, ela dizia, segurando algum documento com um erro de digitação ou uma formatação errada. Isso é trabalho de 5ª série. Será que é tão difícil assim fazer as coisas direito? Eu sentia meu rosto queimar de vergonha toda vez. Os outros funcionários ficavam em silêncio, desviavam o olhar. Alguns até sentiam pena, eu percebia, mas ninguém tinha coragem de confrontar Mariana. Ela tinha poder ali, e todos sabiam que questionar suas atitudes poderia custar caro. As tarefas que ela me passava eram sempre as piores, as mais degradantes. Enquanto as outras assistentes organizavam documentos, participavam de reuniões, aprendiam sobre os processos da empresa, eu ficava arquivando papéis velhos no porão empoeirado, limpando a sala de café quando a faxineira faltava, carregando caixas pesadas de um lado para o outro, e cada vez que eu tentava questionar, pedir para fazer algo mais relacionado à minha função, a resposta era sempre a mesma. Você acha que está pronta para tarefas mais importantes? Amanda, você mal consegue organizar um arquivo alfabético sem bagunçar tudo. Seja realista sobre suas capacidades. Capacidades. Essa palavra ecoava na minha cabeça todos os dias. Será que eu realmente era incompetente? Será que ela estava certa? Comecei a duvidar de mim mesma, a acreditar que talvez eu não fosse boa o suficiente para nada além de tarefas básicas. Minha autoestima foi sendo corroída dia após dia, tijolo por tijolo. Teve uma vez que ela me pediu para organizar uma apresentação importante para um cliente. Eu fiquei animada, pensando que finalmente teria a chance de mostrar meu valor. Passei horas caprichando em cada slide, checando dados, deixando tudo visualmente impecável. Entreguei para ela no prazo, orgulhosa do trabalho que tinha feito. No dia seguinte, ela me chamou na sala dela. Eu entrei esperançosa, achando que finalmente receberia um elogio. Senta, ela disse, sem olhar para mim, mexendo no computador. Sentei, com as mãos suadas, nervosa. Essa apresentação que você fez, ela começou, finalmente virando a tela do computador para mim. É a coisa mais amadora que eu já vi na minha vida. Os dados estão confusos, o design é infantil, e francamente, não sei no que você estava pensando. Meu coração afundou. Mas eu segui exatamente as diretrizes que você me passou. Não me venha com desculpas, Amanda.
Aceite que você simplesmente não tem capacidade para esse tipo de trabalho. Vou ter que refazer tudo do zero. Mais uma vez, você me fez perder tempo. Eu saí daquela sala tentando segurar as lágrimas. Fui direto para o banheiro e chorei trancada em uma cabine. Chorei de raiva, de frustração, de humilhação. E o pior é que ela usou aquela apresentação, apenas mudou o nome dela no rodapé. O cliente adorou, elogiou a qualidade, a clareza das informações. E Mariana recebeu todos os créditos, enquanto eu continuava sendo a incompetente que não servia para nada. Os anos foram passando e a situação só piorava. Mariana tinha um prazer sádico em me rebaixar. Nas festas da empresa, ela fazia piadas sobre minha capacidade intelectual. Amanda, você já pensou em voltar para a escola? Talvez terminar o ensino fundamental ajudasse, ela ria. E alguns riam junto, aquele riso desconfortável de quem não sabe como reagir. Quando alguém novo entrava na empresa, ela fazia questão de me apresentar de forma degradante. Essa aqui é a Amanda, nossa assistente. Não espere muito dela, mas para tarefas básicas, ela até que serve. Eu tinha 22 anos e sentia como se minha vida já estivesse acabada. Não tinha dinheiro para fazer faculdade, mal conseguia pagar minhas contas com o salário miserável que recebia. E o pior, eu tinha começado a acreditar em tudo que Mariana dizia sobre mim. Talvez eu realmente fosse burra demais. Talvez eu não merecesse nada melhor. Foi em um dia particularmente cruel que algo dentro de mim quebrou de vez. Mariana estava apresentando um novo estagiário para a equipe. Um garoto de 17 anos que ainda estava no último ano do ensino médio. Na frente de todos ela disse: "Esse aqui é o Rafael. Mesmo sendo mais novo e ainda estudante, tenho certeza de que ele vai render mais que algumas pessoas que já trabalham aqui há anos." E ela olhou diretamente para mim ao dizer isso. Todos olharam para mim também. A humilhação foi tão grande que senti meu corpo inteiro tremer. Fui para casa naquele dia e chorei até não ter mais lágrimas. Olhei para o espelho e não reconheci a pessoa que eu tinha me tornado. Onde estava aquela garota cheia de sonhos? Onde estava a Amanda que acreditava que podia ser alguém? Naquela noite, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia sair dali. Não importava o quanto fosse difícil, não importava o sacrifício que tivesse que fazer. Eu não seria mais o saco de pancadas de Mariana Fonseca. Eu provaria que ela estava errada sobre mim, nem que isso me custasse tudo. Na manhã seguinte, cheguei cedo no escritório. Escrevi uma carta de demissão simples e objetiva. Quando Mariana chegou, entreguei pessoalmente. Ela leu, soltou uma risada e jogou o papel de volta na minha mesa. Demissão? Amanda, você acha que vai conseguir emprego em outro lugar? Quem vai te contratar? Você mal tem competência para trabalhar aqui. Imagina em uma empresa de verdade. Olhei nos olhos dela, pela primeira vez em anos, com firmeza. Vou descobrir. Mas uma coisa eu sei. Não vou mais ficar aqui sendo tratada como lixo. O sorriso dela desapareceu. Acho que ela não esperava que eu tivesse coragem de responder. Você vai se arrepender, querida. Lá fora, você vai descobrir que o mundo real é muito pior. E quando isso acontecer, não venha me pedir para voltar, porque a porta vai estar fechada. Não se preocupe, eu disse pegando minha bolsa. Eu jamais voltaria para esse inferno, nem que fosse a última opção do planeta. Saí dali com a cabeça erguida, mas assim que entrei no elevador, desabei. Chorei todo o caminho para casa. Tinha acabado de largar meu único emprego. Não tinha dinheiro guardado, não tinha plano B. Mas tinha algo que Mariana nunca conseguiu tirar de mim completamente. Uma centelha de esperança de que eu poderia ser mais do que ela dizia que eu era. Ei, se você já passou por uma situação parecida, de ser humilhado e diminuído no trabalho, deixa aquele like aqui. E se inscreve no canal porque você não vai acreditar na reviravolta que essa história vai ter. Eu prometo que cada segundo de humilhação que eu passei vai valer a pena quando você ver onde eu cheguei e como enfrentei essa mulher 12 anos depois. Comenta aí embaixo se você já teve um chefe ou chefa tóxica. Quero saber que não estou sozinha nisso. E fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer acreditar que vingança, quando servida fria, é deliciosa. Os primeiros meses depois que saí daquela empresa foram os mais difíceis da minha vida. Não tinha emprego, não tinha reserva financeira. E para piorar, Mariana tinha cumprido a ameaça dela. Toda vez que eu enviava currículo para alguma vaga e eles ligavam para a empresa anterior pedindo referências, eu não era chamada. Descobri depois, por uma ex-colega que ainda tinha contato comigo, que Mariana falava horrores sobre mim para qualquer recrutador que ligasse. Dizia que eu era desorganizada, irresponsável, que não cumpria prazos, que tinha problemas de relacionamento com a equipe. Tudo mentira. Mas quem ia acreditar na minha palavra contra a dela?
Tive que aceitar trabalhos temporários, bicos aqui e ali. Trabalhei como promotora de eventos, vendedora em loja de shopping, atendente em lanchonete. Qualquer coisa que pagasse as contas. E cada vez que eu tinha que explicar por que tinha saído do emprego anterior, sentia a humilhação voltar. Mas algo tinha mudado dentro de mim. A raiva que eu sentia estava se transformando em combustível. Cada não que eu recebia, cada porta fechada, só aumentava minha determinação. Foi trabalhando como atendente em uma lanchonete perto do fórum da cidade que minha vida começou a tomar um rumo diferente. Eu tinha 23 anos e atendia um fluxo constante de advogados, juízes, promotores que iam almoçar ali entre as audiências. Eu ficava observando aquelas pessoas, com suas pastas de couro, seus ternos impecáveis, discutindo casos complexos enquanto comiam. E algo dentro de mim despertou. Tinha um advogado que ia lá quase todo dia, Dr. Roberto Mendes. Ele sempre foi gentil comigo, deixava boas gorjetas e conversava quando o movimento estava fraco. Um dia, ele percebeu que eu estava lendo um livro de direito constitucional na mesa do canto, durante minha pausa. Interessada em direito? Ele perguntou, apontando para o livro. Fiquei sem graça. Ah, é só curiosidade. Peguei emprestado na biblioteca. Ele sentou na minha frente, sem pedir licença, mas de um jeito tão natural que não pareceu invasivo. Só curiosidade? Ninguém lê direito constitucional por curiosidade. Está pensando em fazer faculdade? Eu ri, mas era um riso triste. Fazer faculdade? Eu mal terminei o ensino médio e estou aqui servindo lanches. Faculdade de Direito é sonho para quem tem dinheiro e oportunidade. Não é o meu caso. E quem disse que não pode ser? Ele retrucou. Tem universidade pública, tem bolsas de estudo. Se você quer de verdade, encontra um jeito. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça por dias. Será que era possível? Será que alguém como eu, que tinha sido chamada de incompetente durante anos, poderia realmente fazer uma faculdade? E mais, uma faculdade de direito? Comecei a pesquisar. Descobri que tinha universidade pública, que eu poderia tentar o Enem, que existiam programas de assistência estudantil. Pela primeira vez em anos, senti uma fagulha de esperança acender dentro de mim. E essa fagulha começou a virar uma chama. Passei a estudar nas horas vagas. Acordava às 5 da manhã, antes do trabalho, para estudar matemática. Na hora do almoço, revisava português. À noite, depois de um dia inteiro em pé atendendo clientes, eu chegava em casa exausta. Mas ainda assim, abria os livros e estudava até não conseguir manter os olhos abertos. Nos fins de semana, ia para a biblioteca pública e ficava lá o dia inteiro. Meus amigos achavam que eu estava ficando louca. Amanda, você trabalha feito uma condenada e ainda estuda desse jeito? Você precisa viver um pouco, diziam. Mas eles não entendiam. Aquilo não era apenas sobre estudar, era sobre provar. Provar para mim mesma e para aquela mulher que me destruiu que eu não era o que ela dizia que eu era. Fiz o Enem. E quando saiu o resultado, eu não acreditei. Tinha tirado uma nota boa o suficiente para tentar vaga em direito em uma universidade pública. Meu coração bateu tão forte quando vi meu nome na lista de aprovados que achei que ia ter um ataque. Eu tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, contra todas as vozes que diziam que eu não era capaz, eu tinha conseguido. O primeiro dia de aula na faculdade foi surreal. Olhei para aquele prédio enorme, para os outros alunos chegando, e por um momento pensei em Mariana. Pensei no que ela diria se me visse ali. Provavelmente riria e diria que eu não ia conseguir se formar, que ia desistir no primeiro semestre. Esse pensamento, ao invés de me desanimar, me deu ainda mais força. A faculdade foi brutal. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Tinha dias que eu mal conseguia me manter acordada durante as aulas. Teve semana que eu vivi de miojo porque tinha gastado todo o dinheiro com xerox e passagem de ônibus. Teve noite que eu chorei de exaustão, me perguntando se realmente valia a pena todo aquele sacrifício. Mas algo interessante aconteceu. Eu descobri que era boa, muito boa, na verdade. As matérias de direito faziam sentido na minha cabeça. Eu entendia os conceitos, conseguia argumentar, fazer relações entre diferentes áreas. Os professores começaram a me notar. Amanda, seu raciocínio jurídico é muito bom. Um professor de direito penal me disse depois de uma prova. Você tem talento para isso. Talento, capacidade, competência. Palavras que eu nunca pensei que ouviriam associadas a mim. E cada vez que alguém me elogiava,
eu lembrava da voz de Mariana dizendo que eu era incompetente demais para qualquer coisa, e isso me fazia estudar ainda mais. No terceiro ano da faculdade, consegui um estágio em um escritório de advocacia. Nada glamouroso, eu basicamente organizava processos e acompanhava audiências, mas estava aprendendo, estava crescendo. E pela primeira vez na vida, eu me sentia valorizada. Minha supervisora no estágio, doutora Paula, era tudo que Mariana não foi. Ela me ensinava, tinha paciência, reconhecia quando eu fazia um bom trabalho. Você tem potencial, Amanda, ela me disse um dia. Já pensou em se especializar em alguma área? Estou pensando em direito trabalhista, eu respondi. E não era à toa. Toda vez que eu estudava casos de assédio moral no trabalho, de funcionários sendo humilhados por superiores, eu via a minha história. Eu queria defender pessoas que passaram pelo que eu passei. Os anos foram passando. Eu me formei. E não apenas me formei, fui uma das melhores alunas da turma. No dia da formatura, quando subi a um palco para receber meu diploma, olhei para a pequena plateia onde alguns amigos e colegas de trabalho estavam sentados e desabei a chorar. Tinha conseguido. A garota que foi chamada de incompetente, de burra, que foi humilhada e diminuída durante anos, estava se formando em direito. Passei na OAB na primeira tentativa. Lembro que quando vi meu nome na lista de aprovados, tive que sentar porque minhas pernas tremiam. Eu era advogada, oficialmente advogada, doutora Amanda Silva. Comecei trabalhando em um escritório pequeno, pegando casos modestos, mas cada cliente que eu ajudava, cada causa que eu ganhava, me dava mais confiança. Descobri que tinha jeito para audiências, para argumentação oral. Os juízes ouviam o que eu tinha a dizer. Eu era levada a sério. 3 anos depois de formada, abri meu próprio escritório. Pequeno, apenas eu e uma estagiária, mas era meu. Meu nome na porta. Meu sonho se tornando realidade, e me especializei exatamente no que tinha planejado, direito trabalhista, com foco em casos de assédio moral. Defendi dezenas de pessoas que foram humilhadas no trabalho. Ganhei causas importantes. Fiz empresas pagarem indenizações poupudas por tratarem funcionários como lixo. E cada caso que eu ganhava era uma pequena vingança contra Mariana, mesmo que ela não soubesse. Os anos continuaram passando. Meu escritório cresceu. Contratei mais advogados, consegui cases maiores, ganhei reconhecimento na área. Com 32 anos, eu estava onde nunca imaginei chegar. Tinha meu próprio escritório de advocacia, com mais de 15 funcionários. Era referência em direito trabalhista na cidade. Dava palestras, era convidada para seminários. E então, 12 anos depois de ter saído daquele escritório onde fui humilhada, aconteceu. Eu estava no tribunal, preparando para uma audiência importante. Era um caso grande, um grupo de funcionárias de uma empresa processando por assédio moral coletivo. Eu estava concentrada, revisando minhas anotações, quando ouvi uma voz que eu nunca esqueci. Gente, não acredito, é a Amanda. Levantei os olhos e lá estava ela, Mariana Fonseca, mais velha, com alguns cabelos grisalhos que tentava esconder, mas ainda com aquele ar de superioridade que ela carregava. Ela estava acompanhada de mais 2 mulheres que eu não reconheci. Meu coração disparou. Não de medo, mas de uma mistura de raiva antiga e uma satisfação antecipada do que estava prestes a acontecer. Ela se aproximou, aquele sorriso de escárnio nos lábios, as amigas dela ao lado, já rindo antes mesmo de ela falar qualquer coisa. Minha nossa, Amanda! Quantos anos! Você está bem diferente, ela disse, olhando para meu terno executivo de grife como se fosse fantasia. O que você está fazendo aqui no tribunal? Veio resolver algum problema? Eu poderia ter respondido na hora. Poderia ter jogado na cara dela o que eu tinha me tornado. Mas onde estava a graça nisso? Onde estava a vingança deliciosa que eu esperei 12 anos para saborear? Estou aqui a trabalho, respondi simplesmente, com um sorriso educado. Ela soltou aquela risadinha que eu conhecia tão bem. Trabalho? Que tipo de trabalho, Amanda? Conseguiu um emprego aqui como... o quê? Auxiliar de limpeza? Não, deixa eu adivinhar. Secretária? Aposto que você finalmente encontrou sua verdadeira vocação, né? Afinal, você nunca foi de ter muita ambição ou capacidade para coisas mais complexas. As amigas dela riram. Aquele riso maldoso que acompanha gente pequena que só se sente grande humilhando outros. Respirei fundo. Minha estagiária, que estava ao meu lado, me olhou esperando que eu retrucasse, mas eu fiz um sinal discreto para ela ficar calma. E você, Mariana? O que te traz aqui? Perguntei, ignorando completamente o comentário dela. Ela se aprumou, orgulhosa. Eu? Estou aqui como testemunha em um processo. Imagina, aquelas funcionárias ingratas da empresa onde eu trabalho há 20 anos criaram um caso absurdo de assédio moral.
acredita? Como se a gente não pudesse mais nem cobrar profissionalismo dos funcionários. Mas enfim, vim aqui dizer a verdade ao juiz e acabar com essa palhaçada. Essas pessoas hoje em dia são sensíveis demais. Qualquer coisa é assédio. Meu sangue gelou e ferveu ao mesmo tempo. Então era isso. O caso que eu estava defendendo, as funcionárias que tinham vindo até mim, destruídas psicologicamente, relatando anos de humilhação, de serem chamadas de incompetentes, de burras, de inúteis, era a Mariana. Ela era a supervisora abusiva que tinha destruído a vida de mais de 10 mulheres. Ela continuava fazendo com outras o que tinha feito comigo. Que interessante, foi tudo que consegui dizer, mantendo a compostura. Mas falando em você, ela continuou, voltando o foco para mim com prazer evidente. Conta, Amanda, conseguiu pelo menos terminar o ensino médio? Ou ainda está naquele nível básico de sempre? Imagino que deve ser difícil para você acompanhar tudo o que acontece aqui no tribunal, com todas essas palavras difíceis e tal. Ela riu alto. As amigas riram junto. E eu sorri. Sorri de verdade, porque sabia o que estava para acontecer. Antes que eu pudesse responder, a porta da sala de audiência se abriu e o oficial de justiça chamou. Processo número 4.192, caso das funcionárias versus empresa Fonseca Contabilidade. Doutora Silva, a defesa está pronta para começar? O sorriso de Mariana congelou no rosto. Doutora Silva? Ela repetiu, confusa, olhando ao redor, como se procurasse quem seria essa doutora. Arrumei minha pasta de couro italiana, ajeitei o blazer do meu terno que custava mais que 3 meses do salário que ela me pagava e olhei bem nos olhos dela. Estou pronta, sim, respondi ao oficial. E então, olhando para Mariana, completei. E para responder sua pergunta, sim, consegui terminar o ensino médio. E também terminei a faculdade de Direito. E passei na OAB. E agora sou a advogada que vai processar você e sua empresa por tudo que você fez com aquelas mulheres. Prazer em revê-la, Mariana. A gente se vê lá dentro. A cara dela não tinha preço. A boca abriu e fechou como peixe fora d'água. As amigas ao lado ficaram em silêncio constrangedor. E eu entrei naquela sala de audiências com a cabeça mais erguida que nunca. A sala de audiências nunca pareceu tão pequena. Sentei na mesa da defesa, organizei meus documentos com calma calculada, enquanto sentia o peso do olhar de Mariana sobre mim. Ela estava sentada do outro lado, ao lado do advogado da empresa, e a expressão no rosto dela era uma mistura de choque, raiva e medo. Sim, era medo. Pela primeira vez em todos os anos que a conheci, eu vi medo nos olhos de Mariana Fonseca. O juiz entrou, todos se levantaram e a audiência começou. Era um momento que eu tinha sonhado durante anos, mas nunca imaginei que seria assim tão perfeito. Defender vítimas de assédio moral já era gratificante por si só, mas defender vítimas da pessoa que tinha me destruído psicologicamente? Isso era justiça poética no seu mais puro nível. Minhas clientes eram 10 mulheres, todas entre 25 e 45 anos, todas ex-funcionárias da mesma empresa de contabilidade onde eu tinha trabalhado. Quando elas tinham me procurado meses atrás, relatando anos de humilhação, eu não tinha ideia de que a supervisora mencionada nos relatos era Mariana. O nome dela não tinha aparecido nos documentos iniciais, apenas o cargo. Só descobri quando marquei a primeira reunião preparatória e uma das clientes, Carolina, comentou: Doutora Amanda, a supervisora que nos humilhava se chama Mariana Fonseca. Ela está nessa empresa há mais de 20 anos. Acho que é praticamente dona daquilo. Quando ouvi o nome, senti o chão sumir. Mariana, a mesma Mariana. Ela estava fazendo com outras mulheres exatamente o que tinha feito comigo. E provavelmente tinha feito isso com dezenas de outras ao longo dos anos. Quantas Amandas ela tinha destruído, quantas vidas ela tinha marcado com suas palavras venenosas. Naquele momento, o caso deixou de ser apenas profissional. Era pessoal, muito pessoal. Passei meses preparando aquele processo como se minha vida dependesse dele. Coletei cada evidência, cada e-mail humilhante, cada testemunho. Entrevistei ex-funcionárias que tinham passado pelo departamento de Mariana nos últimos 15 anos. E o padrão era sempre o mesmo. Mulheres jovens, em início de carreira, tratadas como incompetentes, humilhadas publicamente, tendo seu trabalho roubado e seus créditos negados. Uma das ex-funcionárias, Beatriz, me contou chorando. Ela me chamava de burra na frente de todo mundo. Dizia que eu não tinha capacidade nem para organizar arquivos. Eu desenvolvi síndrome do pânico por causa dela. Até hoje tenho medo de trabalhar. Acho que não sou boa o suficiente para nada. Outra, Fernanda, relatou:
Eu estava grávida, e ela fazia comentários maldosos sobre minha barriga. Dizia que eu estava usando a gravidez como desculpa para não trabalhar. Quando voltei da licença maternidade, ela me rebaixou de cargo e começou a me dar tarefas degradantes. Acabei pedindo demissão porque não aguentava mais o psicológico. Cada relato era uma facada, porque eu via a mim mesma em cada uma daquelas mulheres. Via a Amanda de 18 anos, assustada, sendo quebrada pedaço por pedaço. E agora, ali naquela sala de audiências, era minha hora de falar por todas nós. O juiz, Dr. Henrique Moreira, abriu a sessão. Doutora Amanda, pode começar. Levantei, respirei fundo e olhei para as minhas clientes. Elas me olhavam com esperança, com medo, com expectativa. E olhei para Mariana. Ela desviou o olhar. Excelência, este não é apenas um caso de assédio moral. É um caso de violência psicológica sistemática que durou anos. A senhora Mariana Fonseca, supervisora do departamento administrativo da empresa Ré, criou um ambiente de trabalho tóxico e abusivo que destruiu a saúde mental, a autoestima e as carreiras de inúmeras mulheres. Comecei a apresentar as evidências. E-mails onde Mariana chamava funcionárias de incompetentes, burras, incapazes. Mensagens no grupo da empresa fazendo piadas sobre a inteligência de certas funcionárias. Avaliações de desempenho onde ela descrevia profissionais dedicadas como limitadas cognitivamente e sem capacidade para crescimento profissional. Apresentei laudos psicológicos. Carolina tinha desenvolvido depressão severa. Juliana tinha síndrome de burnout e estava em tratamento psiquiátrico há 2 anos. Patrícia tinha tentado suicídio após ser demitida de forma humilhante. A cada evidência, via Mariana afundando mais na cadeira. O advogado dela tentava objetar, mas as provas eram incontestáveis. Tinha áudio de uma reunião onde Mariana gritava com uma funcionária chamando-a de retardada mental. Tinha vídeo de câmera de segurança mostrando Mariana jogando documentos na cara de uma estagiária enquanto os outros funcionários assistiam em silêncio. Excelência, continuei. A Ré criou um padrão de comportamento abusivo que se repetiu por mais de 15 anos. E o mais grave, a empresa sempre soube e nunca tomou providências. Funcionárias reclamavam no RH e eram ignoradas, ou pior, demitidas sob alegações falsas de mau desempenho. Chamei minha primeira testemunha. Carolina subiu ao banco, nervosa, as mãos tremendo. Pode relatar o que acontecia no seu ambiente de trabalho? Pedi gentilmente. Carolina respirou fundo. Todos os dias era um inferno. A senhora Mariana escolhia uma de nós para humilhar. Era como se ela precisasse destruir alguém para se sentir poderosa. Ela dizia que éramos burras, incompetentes, que não servíamos nem para limpar chão. Uma vez, eu cometi um pequeno erro em um relatório e ela me chamou na frente de toda a equipe e disse: "Vejam só o que a Carolina fez. Uma criança de 5 anos faria melhor." Eu chorei na frente de todos e ela riu. Ela riu da minha dor. O juiz ouvia atentamente fazendo anotações. "E a empresa tinha conhecimento disso?" perguntei. "Sim. Várias vezes fomos no RH reclamar. Mas a senhora Mariana tem amizade com a dona da empresa. Eles sempre diziam que era estilo de gestão dela e que a gente precisava ter pele mais grossa, como se humilhação fosse estilo de gestão." Chamei a próxima testemunha e a próxima, cada uma relatando anos de abuso, e Mariana ali, tendo que ouvir tudo, vendo seu reinado de terror sendo exposto tijolo por tijolo. Quando chegou a hora do advogado da empresa fazer a defesa, ele tentou argumentar que Mariana era apenas uma gestora exigente e que as funcionárias eram sensíveis demais. Tentou dizer que no mundo corporativo era normal ter cobrança e feedback direto, mas era tarde demais. O juiz já tinha visto as evidências, já tinha ouvido os relatos, não tinha como negar o óbvio. E então, chegou o momento que eu estava esperando. O advogado da empresa chamou Mariana para depor. Ela subiu ao banco de testemunhas, tentando manter a compostura, mas eu via as rachaduras na fachada. Ela não era mais a supervisora poderosa que aterrorizava funcionárias. Era uma mulher sendo confrontada com anos de crueldade. "Senhora Mariana", comecei, me aproximando. "A senhora trabalha nessa empresa há quantos anos?" 22 anos, respondeu, a voz menos firme que de costume. "E há quanto tempo é supervisora?" 18 anos. "Nesses 18 anos, quantas funcionárias passaram pelo seu departamento?" "Não sei exatamente. Muitas, muitas. E quantas permanecem trabalhando lá até hoje?" Ela hesitou. Algumas. Segundo os registros da empresa que conseguimos via judicial, nos últimos 10 anos, 53 funcionárias passaram pelo seu departamento. Sabe quantas continuam lá? 4.
4 de 53. Isso não lhe parece um número alarmante de rotatividade? As pessoas saem por vários motivos. Vamos aos motivos, então. A senhora se lembra de uma funcionária chamada Amanda? Trabalhou na empresa de 2012 a 2014? Vi a cor sumir do rosto dela. Ela me olhou, finalmente me reconhecendo completamente, entendendo a dimensão do que estava acontecendo. Lembro vagamente, mentiu. Vagamente? Que interessante, porque eu me lembro muito bem da senhora. Fiz uma pausa dramática. Eu era aquela funcionária, senhora Mariana. O silêncio na sala era ensurdecedor. O juiz levantou as sobrancelhas. O advogado da empresa abriu a boca em choque. E a senhora sabe o que eu me lembro? Me lembro de ser chamada de incompetente todos os dias, de ouvir que eu era burra demais para qualquer coisa, de ser humilhada em frente aos colegas, de ter meu trabalho roubado e meus créditos negados, de ser tratada como lixo durante 2 anos até que eu não aguentei mais e saí de lá destruída, achando que realmente não prestava para nada. Mariana estava pálida. Mas sabe o que mais me lembro, senhora Mariana? Me lembro de que depois que saí de lá, eu provei que tudo que a senhora disse sobre mim era mentira. Estudei, me formei, passei na OAB, construí uma carreira e hoje estou aqui, do outro lado dessa mesa, mostrando que a incompetente nunca fui eu, era a senhora. Incompetente para liderar, incompetente para gerenciar pessoas, incompetente para reconhecer talento quando estava na sua frente. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. A senhora continua fazendo com outras mulheres o que fez comigo, senhora Mariana? Continua destruindo a autoestima delas? Continua as chamando de burras, incompetentes, incapazes? Eu apenas cobro profissionalismo. Profissionalismo? Peguei um dos áudios que tínhamos apresentado. Vou reproduzir um áudio aqui, com sua permissão, Excelência. Esse áudio é de uma reunião de equipe há 6 meses. Vamos ouvir se isso soa como cobrança de profissionalismo. Apertei play. A voz de Mariana ecoou na sala. Vocês são um bando de incompetente. Eu poderia contratar macacos amestrados que fariam melhor trabalho que vocês. Carolina, você é tão burra que nem sei como conseguiu emprego aqui. Juliana, você é uma inútil. Não serve nem para buscar café. Pausei o áudio. Mariana estava com lágrimas nos olhos agora. Não de arrependimento, de vergonha por estar sendo exposta. Isso é cobrança de profissionalismo, senhora Mariana? Chamar funcionárias de burras, incompetentes, inúteis? Comparar pessoas a macacos? Eu estava estressada naquele dia. Naquele dia? Temos áudios de reuniões ao longo de meses com o mesmo padrão de abuso. Temos e-mails, mensagens, vídeos. Não foi naquele dia, senhora Mariana. Foi todos os dias, durante anos, com dezenas de mulheres. Você é uma abusadora serial. O juiz interveio. Doutora Amanda, mantenha o foco nas perguntas objetivas, por favor. Sim, Excelência. Desculpe. Respirei fundo, controlando a emoção que ameaçava transbordar. Última pergunta, senhora Mariana. A senhora se arrepende do modo como tratou essas funcionárias? Ela ficou em silêncio por longos segundos. E então, ao invés de mostrar arrependimento, mostrou o que realmente era. Eu sempre fui exigente. Se elas não aguentaram a pressão, o problema é delas, não meu. O mundo corporativo é assim. E ali estava, a confissão final. A falta total de empatia, de reconhecimento do erro, de humanidade. Sem mais perguntas, Excelência, disse, voltando para minha mesa. O juiz encerrou os depoimentos e marcou a sentença para 2 semanas depois. Mas eu já sabia como seria. As evidências eram incontestáveis. Mariana e a empresa seriam condenadas. Ao sair do tribunal, minhas clientes me abraçaram, chorando de alívio. Obrigada, doutora Amanda. Obrigada por nos dar voz, Carolina disse entre soluços. Não, obrigada a vocês por terem a coragem de denunciar, respondi. Vocês são guerreiras. Olhei para trás e vi Mariana saindo do prédio, os ombros caídos, o celular no ouvido, provavelmente falando com o advogado. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e eu vi algo que nunca pensei que veria. Reconhecimento. Ela finalmente me reconhecia. Não como a funcionária incompetente que ela dizia que eu era, mas como o que eu realmente me tornei. Uma adversária que ela subestimou completamente. Entrei no meu carro, fechei a porta e apenas sentei lá por alguns minutos. 12 anos. 12 anos desde que saí daquele escritório destruída. 12 anos de luta, de estudo, de reconstrução. E agora, finalmente, justiça. Mas isso ainda não tinha acabado. A sentença estava por vir. E eu ia garantir que cada centavo de indenização, cada reconhecimento de dano moral, cada consequência possível
caísse sobre Mariana e aquela empresa. Porque não era só por mim. Era por todas as mulheres que ela destruiu. Era por todas as Amandas que não tiveram a chance de se reerguer. As 2 semanas até a sentença foram uma eternidade. Eu continuava trabalhando em outros casos, mas minha mente sempre voltava para aquela audiência, para a cara de Mariana quando descobriu quem eu era, para o som da voz dela naqueles áudios horríveis, para as lágrimas das minhas clientes quando finalmente puderam ser ouvidas. Durante esse período, coisas interessantes começaram a acontecer. A história vazou. Não sei se foi algum funcionário do tribunal, algum jornalista que estava acompanhando os processos da semana, ou se uma das minhas clientes comentou com alguém, mas de repente o caso estava nas redes sociais. A advogada processa ex-chefe que a humilhou e dizia que ela era incompetente demais até para terminar o ensino médio. Era a manchete que circulava no Twitter. A história viralizou. As pessoas estavam compartilhando, comentando, relatando suas próprias experiências com chefes abusivos. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas pedindo entrevistas, outras vítimas de Mariana entrando em contato querendo se juntar ao processo. Ex-colegas daquela época me mandando mensagens de apoio e pedindo desculpas por não terem me defendido quando eu trabalhava lá. Teve uma mensagem que me marcou particularmente. Era de Sofia, uma ex-colega que trabalhava comigo naquela época. Amanda, eu nunca te pedi desculpas adequadamente. Eu vi tudo que a Mariana fazia com você e fiquei calada porque tinha medo de perder meu emprego. Eu era covarde. Ver você agora, advogada, defendendo outras mulheres, processando ela, você é incrível. Você sempre foi. A Mariana estava errada sobre tudo. Desculpa por não ter tido coragem de falar isso há 12 anos. Chorei lendo aquela mensagem. Não de tristeza, mas de uma mistura de alívio e fechamento. Perdoei, Sofia. Perdoei todos que ficaram em silêncio. Porque eu entendia o medo, a necessidade do emprego, o terror de contrariar alguém com poder. O dia da sentença chegou. Acordei cedo, escolhi meu melhor terno, um Armani azul marinho que tinha comprado especialmente para ocasiões importantes. Me olhei no espelho e por um segundo vi a garota de 18 anos em pé na frente do armário, escolhendo roupa para seu primeiro dia de trabalho. A diferença era gritante. Aquela menina estava cheia de esperança ingênua. Essa mulher no espelho estava cheia de força conquistada a duras penas. Cheguei ao tribunal meia hora antes. Minhas clientes já estavam lá, nervosas, se segurando umas nas outras para ter apoio. Quando me viram, correram para me abraçar. Estou com medo, doutora Amanda, Carolina confessou. E se o juiz não acreditar na gente? Segurei as mãos dela. Ele vai acreditar. As evidências não mentem. A verdade está do nosso lado. Mariana chegou 15 minutos depois. Ela estava diferente. O cabelo que sempre estava impecável estava mal arrumado. A roupa, que sempre foi elegante e coordenada, estava amassada. E o rosto estava marcado. Ela tinha envelhecido anos em apenas 2 semanas. Ela me viu e pela primeira vez não houve escárnio no olhar. Havia apenas cansaço. Ela passou por mim sem dizer nada e entrou na sala de audiência. O juiz entrou pontualmente às 14h. Todos se levantaram. Meu coração estava batendo tão forte que sentia que todos na sala poderiam ouvir. Podem sentar, disse Dr. Henrique. Ele tinha uma pasta grossa na frente dele. O processo completo. Vamos à sentença do caso número 4.892. Funcionárias versus Fonseca Contabilidade e Mariana Fonseca. Ele começou a ler. Primeiro um resumo do caso, depois a análise das evidências apresentadas. Ele mencionou cada áudio, cada e-mail, cada testemunho. E sua voz tinha um tom de reprovação claro. Em todos os meus anos de magistratura, raramente vi um caso tão claro e documentado de assédio moral sistemático. A ré, senhora. Mariana Fonseca criou e manteve por anos um ambiente de trabalho tóxico, abusivo e degradante. As evidências apresentadas pela defesa são incontestáveis e demonstram um padrão repetitivo de comportamento abusivo que causou danos psicológicos graves às vítimas. Olhei para Mariana. Ela estava rígida na cadeira, os olhos fixos na mesa. O juiz continuou. O direito a um ambiente de trabalho digno e respeitoso é fundamental e está protegido pela Constituição. A ré violou esse direito de forma flagrante e continuada. Além disso, a empresa, ao ter conhecimento das reclamações e não tomar providências, tornou-se corresponsável pelos danos causados. Ele pausou, olhou para Mariana diretamente
e depois para as minhas clientes. Portanto, julgo procedente o pedido das autoras. Condeno a empresa Fonseca Contabilidade e a senhora Mariana Fonseca, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 reais, 100 mil reais para cada uma das 10 autoras, totalizando mil reais, 1 milhão de reais. Minhas clientes começaram a chorar. Eu também senti as lágrimas vindo. Além disso, o juiz continuou: determino que a ré Mariana Fonseca seja afastada imediatamente de qualquer cargo de supervisão ou gestão de pessoas na empresa, sob pena de multa diária de 10 mil reais. Determino também que a empresa implemente, no prazo de 60 dias, um programa de combate ao assédio moral com treinamento obrigatório para todos os funcionários, especialmente para aqueles em cargos de liderança, e crie um canal independente de denúncias. Ele bateu o martelo. Está encerrada a sessão. O silêncio que seguiu foi quebrado pelos soluços de alívio das minhas clientes. Elas se abraçaram, me abraçaram, choraram juntas. Era mais que uma vitória judicial, era validação. Era o reconhecimento de que a dor delas era real, que o abuso tinha acontecido, que elas não eram sensíveis demais ou fracas demais. Elas eram vítimas de uma pessoa cruel e agora tinham justiça. Olhei para Mariana. Ela estava sentada, imóvel, o rosto branco. O advogado dela falava alguma coisa sobre apelação, mas ela não parecia estar ouvindo. Ela me olhou e, pela primeira vez, vi algo que poderia ser confundido com arrependimento, mas não era. Era derrota. Era o reconhecimento de que tinha perdido. Completamente. Saímos do tribunal e fomos recebidas por um pequeno grupo de jornalistas que já tinha ficado sabendo do resultado. Doutora Amanda, como se sente com a vitória? Me sinto grata pela justiça e, acima de tudo, me sinto honrada por ter podido dar voz a essas mulheres incríveis que tiveram a coragem de denunciar. Espero que essa sentença sirva de exemplo e que outras vítimas de assédio moral se sintam encorajadas a buscar seus direitos. É verdade que você também foi vítima da mesma agressora? Olhei para a câmera. É verdade. Há 12 anos, eu era a funcionária que a senhora Mariana Fonseca humilhava diariamente, que ela chamava de incompetente, de burra, que ela dizia que não tinha capacidade para nada. Hoje, sou a advogada que provou que ela estava completamente errada. E faço questão de que essa história seja conhecida, porque se tem uma garota em algum lugar sendo humilhada no trabalho, achando que não presta para nada, eu quero que ela saiba. Você vale muito mais do que dizem sobre você. E você pode provar isso. As minhas clientes me abraçaram novamente. E ali, na frente do tribunal, cercada por mulheres que eu tinha ajudado a conquistar justiça, eu senti um peso imenso sair dos meus ombros. Um peso que eu carregava há 12 anos. Nos dias que seguiram, a repercussão foi enorme. O caso foi notícia em vários portais. Outras vítimas de Mariana de anos anteriores entraram em contato querendo abrir processos também. A empresa Fonseca Contabilidade começou a perder clientes. Ninguém queria estar associado a uma empresa condenada por assédio moral. E Mariana? Mariana foi demitida. Isso mesmo. Demitida da empresa onde trabalhou por 22 anos. A dona da empresa, percebendo o estrago na reputação e os processos que ainda poderiam vir, decidiu que era hora de cortar o mal pela raiz. Mariana foi dispensada sem direito a nada além do que a lei obrigava. Recebi essa notícia por Carolina, que ainda tinha contatos dentro da empresa. Doutora Amanda, ela foi embora hoje. Colocaram as coisas dela em uma caixa e mandaram ela sair pelo estacionamento para não causar cena. Dizem que ela chorou muito. Não senti alegria com isso. Não era satisfação o que eu sentia. Era apenas fechamento, justiça sendo feita, consequências pelos atos. 2 semanas depois da sentença, recebi um e-mail. Era de Mariana. Abri com o coração acelerado. Amanda, sei que você não tem motivos para ler isso ou me dar qualquer atenção, mas preciso escrever. Perdi meu emprego, perdi minha reputação, perdi tudo que construí em mais de 20 anos. E a pior parte, eu mereço cada consequência. Passei as últimas semanas refletindo, realmente refletindo pela primeira vez na vida, e percebi que me tornei o tipo de pessoa que eu jurei nunca ser. Me tornei uma abusadora. Destruí pessoas porque me sentia poderosa fazendo isso. E a verdade é que eu sempre fui uma insegura. Via talento nas pessoas e, ao invés de cultivar, eu destruía. Porque se elas crescessem, o que me restaria? Eu nunca fui tão competente quanto fingia ser. Era tudo fachada. Ver você naquele tribunal, tão confiante, tão preparada, tão forte, doeu.
Doeu porque vi o que você poderia ter sido se eu tivesse te apoiado ao invés de destruir. Vi que eu estava completamente errada sobre você. E vi que desperdicei 20 anos da minha vida sendo cruel quando poderia ter sido mentora. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que você venceu não apenas o processo. Você venceu provando que as pessoas são muito mais fortes do que aqueles que tentam destruí-la. Você é a prova de que a maldade não vence no final. Parabéns pelo que você se tornou. E desculpa pelo que eu fiz com você. Mariana. Li o e-mail 3 vezes. E então simplesmente fechei sem responder. Não tinha nada a dizer. O perdão, se viesse, viria no meu tempo. Mas reconhecimento eu já tinha. Tinha nos meus diplomas, no meu escritório, nas minhas clientes, no meu reflexo no espelho. Mariana teria que viver com as consequências dos seus atos. E eu viveria com as conquistas dos meus. 6 meses depois da sentença, minha vida tinha mudado de formas que eu nunca imaginei. O caso tinha me dado visibilidade nacional. Fui convidada para dar palestras sobre assédio moral, sobre resiliência, sobre reconstruir a vida após trauma. Meu escritório estava crescendo exponencialmente. Todos os dias chegavam novos casos de pessoas que tinham sido humilhadas no trabalho e queriam justiça. Contratei mais 5 advogados e 3 estagiários. Mudamos para um escritório maior, em um prédio comercial moderno no centro da cidade. Tinha meu nome na porta, em letras grandes, Silva em Associados, advocacia especializada em direito trabalhista. Cada vez que eu via aquela placa, ainda ficava emocionada. De assistente administrativa, humilhada, a dona de um escritório respeitado. 12 anos. 12 anos de luta, de choro, de estudo, de reconstrução. Mas tinha valido cada lágrima. As minhas clientes do caso de Mariana se tornaram amigas. A gente fazia reuniões mensais, não para falar de trabalho ou processo, mas para celebrar a vida, para se apoiar mutuamente. Carolina tinha conseguido um emprego novo em uma empresa incrível, onde ela era valorizada. Juliana estava fazendo terapia e já conseguia falar sobre o trauma sem entrar em pânico. Patrícia tinha voltado a sorrir. Você salvou nossas vidas, doutora Amanda, Juliana me disse em um desses encontros. Literalmente, eu não estaria mais aqui se não fosse por você. Vocês salvaram a própria vida quando decidiram denunciar, respondi. Eu só fiz meu trabalho. A coragem foi de vocês. Mas a verdade é que aquele caso tinha salvado algo em mim também. Tinha fechado um ciclo. Tinha curado feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Durante 12 anos, uma parte de mim carregou a humilhação, a voz de Mariana dizendo que eu não prestava para nada. E mesmo depois de me formar, de passar na OAB, de ter sucesso, aquela voz ainda ecoava às vezes, nos momentos de dúvida. Mas agora aquela voz estava silenciada. Não porque Mariana tinha me pedido desculpas, mas porque eu tinha provado, para mim mesma mais que para qualquer outra pessoa, que eu era capaz. Não apenas capaz, eu era excelente. Um dia, 6 meses e meio depois da sentença, recebi uma ligação inesperada. Era da TV. Um programa nacional de entrevistas queria fazer uma matéria sobre minha história. Achamos sua trajetória inspiradora, doutora Amanda. De assistente humilhada a advogada bem-sucedida que processou a própria agressora. Seria um exemplo poderoso para milhões de pessoas que passam por situações similares. Aceitei. E 2 semanas depois, estava sentada em um estúdio de televisão, em frente a câmeras, contando minha história para o país inteiro. O que você diria para aquela Amanda de 18 anos, se pudesse voltar no tempo? A apresentadora me perguntou. Pensei por um momento, sentindo a emoção apertar a garganta. Eu diria, aguenta firme. Eu sei que está doendo. Eu sei que você está se sentindo pequena e sem valor. Mas você não é o que ela diz que você é. Você é muito mais. E um dia, você vai olhar para trás e vai perceber que toda essa dor te fez mais forte. Que você usou o veneno que tentaram te injetar como combustível para voar. A entrevista foi ao ar e viralizou. Meu Instagram ganhou 500 mil de seguidores em uma semana. A caixa de mensagens ficou cheia de pessoas compartilhando suas histórias, agradecendo por ter dado voz a uma experiência que muitos vivem, mas poucos têm coragem de denunciar. Teve uma mensagem que me fez chorar. Era de uma garota de 19 anos. Doutora Amanda, trabalho em uma loja e meu gerente me humilha todos os dias. Me chama de burra, idiota, incompetente. Eu estava planejando me matar semana que vem porque não aguento mais. Mas vi sua história e percebi que existe saída. Vou denunciar ele. E vou sair desse emprego.
e vou provar para mim mesma que eu sou mais do que ele diz. Obrigada por me salvar. Respondi imediatamente, ofereci ajuda jurídica gratuita, conectei ela com recursos de saúde mental. E 2 meses depois, ela me mandou outra mensagem. Tinha denunciado o gerente, saído do emprego, conseguido um novo trabalho onde era respeitada e tinha começado terapia. Você me deu esperança, ela escreveu. E essa foi a maior vitória. Não o dinheiro do processo, não a fama, não a satisfação de ver Mariana sendo punida. A maior vitória era saber que minha história estava ajudando outras pessoas a não desistirem delas mesmas. Decidi usar a visibilidade que ganhei para criar algo maior. Fundei um instituto, o Instituto Amanda Silva de Combate ao Assédio no Trabalho. Oferecíamos consultoria jurídica gratuita para vítimas que não tinham condições de pagar. Fazíamos campanhas de conscientização em empresas, dávamos treinamentos sobre ambiente de trabalho saudável. No dia da inauguração oficial do Instituto, 1 ano depois da sentença contra Mariana, fiz um discurso para uma plateia de mais de 200 pessoas, vítimas de assédio, advogados trabalhistas, empresários interessados em melhorar suas empresas, jornalistas. Há 13 anos, eu era uma garota de 18 anos que achava que não prestava para nada porque uma pessoa cruel me convenceu disso. Passei anos acreditando que eu era incompetente, burra, incapaz, e levei mais anos ainda para desconstruir essas mentiras e reconstruir minha autoimagem. Hoje, olho para trás e vejo o caminho que percorri, e percebo que tudo que tentaram usar para me destruir se tornou minha maior força. A humilhação me ensinou empatia, a dor me ensinou resiliência, a raiva me ensinou determinação. Pausei, olhando para todas aquelas pessoas. Este instituto existe para que ninguém precise passar pelo que eu passei. Para que as vítimas saibam que têm direitos, têm voz, têm valor. E para que os agressores entendam que suas ações têm consequências. O assédio moral destrói vidas, mas nós somos mais fortes que a crueldade alheia. E juntos, vamos criar ambientes de trabalho onde respeito e dignidade sejam a norma, não a exceção. A ovação foi calorosa, e enquanto aquelas pessoas aplaudiam, vi rostos no meio da multidão que me tocaram. Vi mulheres chorando, homens acenando com a cabeça em reconhecimento, jovens profissionais olhando com esperança. Depois do evento, várias pessoas vieram falar comigo. Uma senhora de uns 60 anos me abraçou e disse: "Passei 30 anos sendo humilhada no trabalho. Já estou aposentada, mas a ferida nunca fechou." Ver sua história me trouxe um conforto que terapia nunca trouxe. Não fui fraca, fui vítima, e não foi culpa minha. Um homem jovem, talvez uns 25 anos, me disse: "Sofri assédio moral do meu chefe por 2 anos. Como homem, sentia vergonha de admitir que estava sendo afetado. Achava que tinha que aguentar firme." Sua história me fez perceber que pedir ajuda não é fraqueza. Cada conversa, cada história compartilhada reforçava a importância do que estávamos fazendo. Quanto a Mariana, soube por meio de conhecidos em comum que ela estava trabalhando em um emprego simples, em uma área completamente diferente, sem cargo de liderança, sem poder sobre ninguém. Alguns diziam que ela estava fazendo terapia, tentando entender e mudar os padrões de comportamento abusivos. Não sei se era verdade, mas espero que sim. Espero que ela tenha aprendido a lição e que não destrua mais ninguém. Não tenho raiva dela. Sério, não tenho. Tenho pena. Pena de uma pessoa que desperdiçou tanto tempo e energia sendo cruel, que poderia ter usado para ser construtiva. Pena de alguém que nunca vai conhecer a paz que vem de ajudar outros ao invés de destruí-los. E quanto a mim? 3 anos depois da sentença, meu escritório é referência nacional em direito trabalhista, com foco em assédio moral. Ganhamos mais de 100 casos similares. Ajudamos a criar legislação mais rigorosa em nível municipal e estadual. Treinamos empresas inteiras sobre cultura organizacional saudável. Fui convidada para dar aula como professora visitante em 3 universidades. Escrevi um livro sobre minha trajetória que se tornou best-seller. Todos os lucros doados para o Instituto. Fui indicada para prêmios de direitos humanos. Mas sabe o que me deixa mais orgulhosa? Não são os prêmios, não é o dinheiro, não é a fama. É poder olhar no espelho todo dia e reconhecer a mulher que vejo. É poder dormir com a consciência tranquila, sabendo que uso minha voz para defender quem não tem. É saber que aquela garota de 18 anos, destroçada e humilhada, se transformou em uma mulher forte que ajuda outras a encontrarem sua própria força. Às vezes ainda penso naquele dia no tribunal, na cara de Mariana quando descobriu quem eu era. "Doutora Silva, a defesa está pronta para começar?" Aquela frase mudou tudo.
Não apenas porque era o início da minha vitória legal, mas porque simbolizava o momento em que o universo reconheceu minha transformação. Se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que está sendo humilhada, diminuída, destruída no trabalho ou em qualquer outro lugar da vida, seria este: acredite em você mesmo quando ninguém mais acredita. Porque as palavras cruéis dos outros dizem muito mais sobre eles do que sobre você. Você não é o que dizem que você é. Você é o que você escolhe se tornar. E eu escolhi me tornar alguém que transforma dor em propósito, humilhação em combustível, trauma em testemunho de superação. Hoje, aos 33 anos, posso dizer com orgulho: sou doutora Amanda Silva, advogada, palestrante, autora, ativista e, acima de tudo, sobrevivente que se recusou a ser vítima para sempre. Mariana tentou me destruir, mas eu construí um império sobre as cinzas da pessoa que ela tentou queimar. E essa, minha gente, é a vingança mais doce que existe. Provar que você sempre foi capaz, sempre foi forte, sempre foi suficiente, e que quem tentou te convencer do contrário estava apenas projetando suas próprias inseguranças em você. Terminei o ensino médio? Terminei. E a faculdade também. E pós-graduação. E construí uma carreira incrível. E mudei vidas. E me tornei exatamente aquilo que Mariana disse que eu jamais seria: alguém. E se você está lendo isso, ou ouvindo isso, e está passando por algo similar, saiba, sua história não termina na humilhação. Ela apenas começa ali. O final, você quem escreve. E pode acreditar, ele pode ser muito melhor do que você imagina. Então, chegamos ao final dessa jornada. Se essa história te tocou, se você viu um pouco de você em algum momento dela, deixa aquele like. Se inscreve no canal para mais histórias reais de superação que vão te inspirar a nunca desistir de você mesmo. E comenta aí embaixo, qual foi o momento dessa história que mais te impactou? Você já passou por assédio no trabalho? Como foi sua experiência? Vamos criar uma comunidade de apoio aqui nos comentários. Ninguém merece passar por isso sozinho. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível se reerguer, que é possível vencer. Obrigada por ter ficado até o final. Sua presença aqui significa muito. Até a próxima história.